Glória a Deus. Estou feliz que vocês estão aqui nesse momento, que nós podemos estar juntos na palavra, na presença de Deus. Essa não é mais da palavra do Senhor. Eu não quero demorar muito tempo, mas já vamos estar entrando nesse live. A gente vai estar falando sobre a salvação, amém? A gente falou nessa última lição sobre o que conste como a salvação, e a gente falou que a salvação refere ao nosso destino eternal. Salvação não é algo que vem porque a gente repete uma oração. A salvação não é uma coisa que vem porque a gente querer apenas a salvação, mas a salvação vem através da obediência da palavra de Deus e fé em Jesus Cristo. É isso que consta como a salvação. A salvação refere não ao momento em que nós estamos agora, mas refere ao final das coisas, como nós vamos chegar até o final. Não importa como a gente começou, não importa como vocês começaram, não importa aonde nós estamos atualmente, espiritualmente falando, porque ainda que há fôlego de vida, ainda há respiração, ainda há um batimento cardíaco em nossos corpos físicos, há esperança para nós sermos salvos. Tem gente que acha assim, mas se você contrariar, se você contrariar o Espírito Santo, que você não será salvo, mas isso para você fazer é muito difícil. Eu quero encorajar quem está assistindo que a salvação é para você, é para nós. E a salvação não é uma coisa que a gente ganha em um momento e perde no outro, mas refere a um longo prazo, um tempo, uma caminhada, e como nós vamos terminar. Então, a gente falou na primeira lição que a salvação, através da obediência da palavra de Deus, refere ao processo de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo refere ao arrependimento. Isso significa que a gente não está triste somente por tudo que aconteceu no passado, mas que estamos tomando em nós uma decisão de melhorar. Uma decisão de virar as costas para o mundo e ir em direção a Jesus. Não significa que a gente vai viver perfeito, que a gente não vai pecar, não, porque a gente tem que pedir perdão, nós temos que viver na graça de Deus, mas precisamos arrepender os pecados. Isso é o primeiro passo, sobretudo, e se uma pessoa não está recebendo o dom do Espírito Santo, por exemplo, geralmente porque não arrependeram de verdade. Quando você era criança, você lembra a diferença. Eu lembro, pelo menos, de ser pego no ato, quando o pai me pegou fazendo errado, e eu, de repente, pedi muito perdão. Eu estava em arrependimento. Mas isso não era arrependimento verdadeiro, porque eu estava triste por ser pego, não triste pelo ato que eu fiz. Eu fui triste pela consequência do ato. Mas eu não realmente mudei a minha postura, não mudei a minha direção, eu não mudei a minha vida. Então, por isso, assim, não conste como arrependimento verdadeiro. Mas depois da morte de Jesus veio o quê? O sepultamento. O sepultamento se refere ao quê? O batismo. O batismo que está feito em quê? Em nome de Jesus Cristo. A única maneira de fazer o batismo não está nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas está em nome do Senhor Jesus Cristo, com o Atos dos Apóstolos se explicou. Nós somos sepultados com Ele para que Ele possa nos revivificar, possa nos ressuscitar dos mortos, e quando nós descemos na água, nós estamos descendo um sepulcro espiritual. E quando nós saímos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos um nome que está aplicado sobre nossas vidas. Eu acredito que está em Efésios 3:17, que fala que toda família tem um nome, Uma família sempre tem um nome. Nós somos a noiva de Cristo, A noiva de Cristo. Então, a noiva de Cristo vai tomar o nome de quem? De Jesus Cristo, E nós tomamos o nome de Jesus Cristo através do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas após o arrependimento e batismo no nome de Jesus Cristo, também nós temos que ter o chave de viver uma vida em santificação, que é o quê? O Espírito Santo. A nossa fé não pode ser baseada em obras. O Velho Testamento mostrou claramente como o homem, como a mulher, como o homem em geral, falando, o homem carnal,
fracassou cada vez que tentava cumprir a vontade de Deus através da sua carne. Por isso, né, em Jeremias, em Ezequiel e também em Isaías, através dos profetas, profetizaram de um tempo em que o Senhor vai escrever a sua lei não sobre pedra, mas sobre os corações das pessoas. Ele vai escrever a sua lei. Como isso? Através de ser cheio do Espírito Santo. Porque em vez de a gente seguir regras, nós, através do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, estamos seguindo o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. E assim nós podemos viver uma vida em santificação. Amém? Então a santificação é o que eu quero falar nessa noite com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Em 1 Coríntios, eu quero que nós vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 11. E Paulo está falando nessa parte da Escritura sobre quem não vai herdar o reino de Deus. Ele diz, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores. E ele diz em verso 11, e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Ele está falando sobre um processo. Lavado significa um momento em que você entrou o rebanho de Cristo, através do batismo em nome de Jesus. Por isso o batismo em nome de Jesus é tão importante. Porque você tem que fazer parte dessa família. Quando você desce na água, você está lavada. Mas após de ser lavados, ele diz, fostes santificados e fostes também justificados. Nessa lição, nós vamos falar o que significa a santificação e na próxima, o que significa a justificação. A salvação é, sim, através da obediência e fé em Jesus Cristo, mas também a obediência da palavra de Deus. E pessoas que não gostam disso, às vezes vão dizer, mas pastor, você está colocando regras sobre a salvação das pessoas, quando Jesus oferece livremente. Sim, Cristo oferece a salvação livremente, mas como em um casamento, como você vai dizer que você é um esposo, um marido, uma esposa fiel, se você não obedece, se você não agrada o outro? Entendeu? Nós temos que viver as nossas vidas agradando Ele e obedecendo a sua palavra. Né? O Tiago, ele diz que a fé sem obras é morto. Como você vai dar uma pedra para alguém que diz, eu estou com fome, e diz, seja farto, vá embora? Não pode. Ele diz, como você vai dizer para uma pessoa que está sentindo frio, seja coberto, e não dá uma cobertura para ele? Então, a nossa fé, sim, está em Jesus Cristo, mas exige também uma parte nossa para se cumprir a plena vontade de Deus em nossas vidas. Então, nessa lição, a salvação não é o momento, mas é o processo. É isso que eu quero dizer. Salvação não é o momento, mas sim é um processo. Será que eu sou salvo hoje? A gente tem que perguntar isso a nós mesmos. Até pastores, pessoas que estão na igreja há longo tempo, precisam se perguntar essa questão. Será que se a minha vida acabasse hoje, eu iria para o céu? Será que a minha vida, meu coração, a minha alma está em santificação, justificado pelo Espírito Santo, a partir desse momento? Porque se você arrependeu dos seus pecados, foi batizado em nome de Jesus, recebeu o dom do Espírito Santo, com a evidência falando outras línguas, e tem o fruto do Espírito Santo na sua vida, mas se você terminar a sua vida sem viver com Cristo, sem andar com Ele, segundo o propósito de Deus na sua vida, eu duvido se somos salvos. Por exemplo, eu vou explicar, Jesus ele falou para os seus discípulos, aquele que não dá fruto, será cortado e arrancado e jogado no chão e queimado. Ele está falando sobre uma destruição que vem
que é eternal, aquele que não dá fruto. Então apenas algumas pessoas acham, mas então eu vou entrar à igreja, eu vou ser batizado, eu vou crer em Jesus Cristo, eu até vou ser e vou viver uma vida em santidade, tá, beleza. Mas cadê o nosso fruto? Porque assim, Jesus, ele não tem problema de potência, de produzir, de produção. Ele e o seu Espírito naturalmente produz fruto. Então, o solo é aquilo que define se o fruto vai brotar ou não. E o solo é nós. Ponto para vocês, diz, o solo é eu sou o solo. Eu sou bom solo, eu sou solo apedrejado, eu sou solo com esses espinhos, eu sou solo com fundo raso, ou eu sou um solo em que a semente caiu e deu fruto. Então, nós temos que entender que a nossa salvação não é apenas um momento, mas é sim um processo que leva ao arrependimento, ao batismo e ser cheio do Espírito Santo. Como diz assim, não importa como você iniciou, mas sim importa como nós terminamos. A Bíblia está cheia de exemplos como o rei Uzias, que era um bom rei de Judá, fez a vontade de Deus, mas quando seu coração elevou, sobremaneira, ele entrava o templo, desobedeceu a palavra de Deus, e Deus atingiu ele com leprosia. Ele foi amaldiçoado por isso. Saul, o primeiro rei de Israel, iniciava tão bem, o seu reinado. Iniciava seu reinado com grande vitória, mas os primeiros 2 anos, os últimos 38 anos, foi completamente um fracasso. Mas somente Deus podia falar com ele através da vida de Davi e Samuel. A Bíblia está cheia de pessoas assim, personagens, demos, que Paulo escreveu que amou tanto o mundo atual que perdeu o seu direito de entrar ao céu. Isso para dizer para as pessoas que acham, não, mas a minha salvação é garantida, eu não preciso preocupar, não, eu sou salvo no momento que eu aceitei Jesus, para dizer que a Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala em maneiras em que as pessoas iniciaram bem, mas logo em seguida fracassaram e caíram e perderam seus direitos ao entrar no céu. Em Gálatas capítulo 5 e verso 7, diz assim, vós correis bem, Paulo escreveu, mas ele perguntou, vocês correram bem, vocês fizeram bem a corrida, parabéns. Mas ele perguntou depois, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Imagina isso, no final de uma corrida, alguém chegar para você, você correu bem, porém você parou no meio da sua corrida. Pastor, você fez muito bem, você iniciava tantas igrejas, você fez isso, aquilo, mas o que impediu você de continuar obedecendo à palavra da verdade? Lembre, Paulo está escrevendo a uma igreja, ele está falando para uma igreja que já passou os passos da salvação, e está falando que você pode sim tropeçar e ser impedido de entrar ao céu. Em 1 Coríntios capítulo 9, 22 e 24, que diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcances. Tudo, ele diz, eu faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Paulo está escrevendo que na corrida todos estão tentando levar ao prêmio. O problema com o estado de cristianismo atual, geralmente falando, é que a maioria, 90% ou mais, não pensam que estão correndo para um prêmio. Estão apenas andando, parando, sentado, aí comendo lanche, aí andando um pouquinho mais, um passo para frente, 3 passos para trás, e não com o objetivo de ganhar um prêmio. Nós temos que ter o objetivo que a salvação é nossa para ganhar. Não é nossa para ser concedida, não é nossa para apenas ele, é sua, vai lá. Não, é a nossa para ganhar. Mas se é para ganhar, significa que também é a nossa para perder.
E eu não posso perder a salvação. Eu não posso perder a minha garantia de entrar uma eternidade com Deus nos céus. Pedro, ele escreveu, eu morro todos os dias. João, ele escreveu que ele cresça e eu diminua. São as pessoas mais chegadas a Jesus Cristo que falavam essas coisas. E hoje a gente tem cristãos que nem tiveram uma experiência com Jesus Cristo falando, só a graça que basta. Eu vou fazer isso, isso, aquilo. Ninguém me julgue, não. Eu estou bem. Como é que pode isso? As pessoas mais próximas de Jesus tiveram essa perspectiva em nós. O que é a nossa perspectiva? Em Apocalipse capítulo 3, e versos 11 a 12, diz assim, Jesus ele diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, também o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse ele está dizendo, cuidado, pois eu venho sem demora. Cuidado, igreja, de novo, está dito, está escrito para uma igreja. Ele diz, conserve o que você tem. Conserve o que você tem. Sabe uma coisa que me chateia muito? É quando eu dou uma coisa para alguém guardar, e eu dou uma confiança para essa pessoa, guarde isso para mim, tá? Ele vai emprestar uma coisa e vai devolver depois. Guarde isso porque tem um valor. Aí depois a camarada devolve com riscos, em mau estado, ou até nem devolve. Puxa vida, pois é, pastor, eu perdi. Nossa, é isso que ele está falando. Guarde, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém, porque ele está entendendo que existe um inimigo que está lá, que está pronto para tomar aquilo que o Senhor depositou em nossas vidas. Por isso nós temos que conservar aquilo que Deus deu à minha vida e para a sua vida também. O Apocalipse também diz que no final aquele que vencer herderá estas coisas. Herdará todas essas coisas. Aquele que vencer. Se você pode vencer, significa que também você pode perder. Como a gente vai perder? Se nós seguimos os nossos desejos, a nossa carne, em vez de seguir o Espírito Santo e a palavra de Deus. Só assim que a gente vai perder. O que a gente foi dado para conservar é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Como o santuário em Jerusalém foi algo imaculado, né? Deus ele não deixou nenhuma dúvida para o Israel sobre o sacrifício, sobre tudo que precisava ser feito. A tribo inteira de Levi precisava e foi mandado de cuidar, de santificar o santuário. E quando o santuário não era santificado, Israel foi amaldiçoado por isso. Deus ele não agia da forma que ele agia quando o santuário for santificado. Se o santuário não for santificado, aí você não vai ter garantia na batalha. Daí você não vai ter garantia que você vai vencer, não. Ele foi mandado, mas quem é o santuário? Nós somos o santuário de Cristo. O meu corpo, a minha vida, a minha mente, a minha alma, o meu coração, esses são o templo de Deus. É o templo onde Ele habita, como Estevão ele diz em Atos capítulo 7, Deus ele não habita em templos feitos nas mãos de homem, mãe. Ele habita em nossas vidas, Ele habita em nossas almas. E por isso, será que Ele vai habitar em algo sujo, em algo que não importa com Ele? Vocês são casados, né? Você entende, né, quando você tem uma visita. O que você faz quando você tem uma visita? Se a visita for especial. Eu lembro que nós tivemos o nosso diretor regional da América Latina que estava vindo aqui em São Paulo, e ele passou uns dias no nosso apartamento. E olha, eu nunca na minha vida vi o meu apartamento tão limpo quanto o nosso chefe estava em casa. Meu Deus, a gente limpava tudo. Meu Deus, eu fui... Tiffany, pelo amor de Deus, está limpo o chão. Não, limpa de novo. Aí a gente teve que fazer tudo mais para preparar para a entrada dele.
E quanto mais a gente deve fazer para a entrada do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da glória em nossas vidas. Nós precisamos deixar um espaço em que Ele pode agir, em que Ele pode falar, em que Ele pode não apenas agir e falar, mas também em que Ele pode influenciar. E isso só vem através quando a gente para de alimentar as coisas carnais. Começamos a alimentar as coisas espirituais em nossas vidas. Infelizmente, a igreja, muitas igrejas, mas principalmente a igreja católica, ensinam que um homem pode ser perfeito, pode ser sem danos, pode ser sem mancha. A Papa, que os ministros não devem casar, devem permanecer sem casar. E o que acontece nos Estados Unidos é assim, eles fizeram isso, não sei se aconteceu também no Brasil, e aconteceu muito escândalo nos Estados Unidos com os papas, com os padres, principalmente. Por quê? E não somente com eles, mas com muitas igrejas também, pastores, inclusive. Mas por quê? Porque a ideia que um homem pode ser perfeito é uma ideia que leva para a destruição. Ninguém jamais é perfeito, pode ser perfeito. Porque nós nascemos um homem carnal. Nós nascemos com desejos carnais. E para a gente pensar que alguém, um pastor, missionário, bispo, pessoa que está na igreja, pastor que está na igreja há mais de 50 anos, pode ser perfeito, é uma coisa que vai levar para a destruição. Porque ninguém pode ser perfeito. O homem pode fingir de ser perfeito, mas esconder aquilo que é a realidade brutal atrás. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é abrir brechas em que o inimigo pode agir, que vai levar a gente para cair nessa armadilha. Tem pastores até que caiam em pecado, que não procurem ajuda, que não procurem pessoas e outros pastores para se guiar. Por quê? A santificação não está acontecendo nas suas vidas. A santificação significa separada a propósito de Deus. Sabe, esses óculos, você pode tomar esses óculos e uma criança pode tomar e usar como ferramenta de bater outra criança. Aí você está batendo com os meus óculos na outra criança, talvez não vai doer porque são óculos. Esse não é o propósito, porque esses óculos foram criados pelo Criador e santificados a um propósito, de ser usado para a vista. A gente pode usar um carro como uma bomba, carro-bomba, mas o carro não foi feito para isso. O carro foi feito para andar na estrada, foi feito para durar muitas quilometragens e andar muito bem. E também nossas vidas foram feitas por propósito, foram santificados por Deus por um propósito. E quando nós estamos vivendo em santificação, significa que nós estamos vivendo em alinhamento com Deus, com o seu Espírito e a sua palavra, e a sua vontade para nossas vidas. E o que acontece quando nós ficamos fora desse alinhamento? Acontecem muitos problemas, surgem problemas. O que acontece quando uma pessoa começa a usar um carro, que é um Renault Clio, começa a andar 180 na estrada com Renault Clio 2005, um carro que eu tive no passado. Esse carro não foi feito para fazer isso. O que vai acontecer? Vai estragando o carro. Vai aparecendo problemas, entendeu? E também em nossas vidas, se nós andamos sem a santificação, vai aparecer problemas graves, vai aparecer barulhinhas, vai aparecer momentos inquietos, quando nós deitamos para dormir, em que nós sentimos um vazio, que nós sentimos algo. Por quê? Os óculos, mesmo que eu vou tentar escrever com óculos, não vai dar. Eu posso tentar assim, quantas vezes eu quero tentar. Por quê? Porque o Criador determinou uma realidade diferente. E assim com nossas vidas também. A minha vida foi determinada por algo. Minha vida foi determinada para cumprir algo. E se eu não cumpro isso, se eu não vivo em santificação,
eu vou viver uma vida em frustração em vez de santificação. Muitas pessoas querem dizer que a santificação, santidade, é um preso, é uma prisão, é uma coisa que restringe, é uma coisa que limita, é uma coisa que limitar a gente, é uma coisa que fica a gente presa e, nossa, aquele pastor não quer que a gente faça isso, isso. Não, santificação não é nada disso, não. A santificação é sendo separado para o propósito e o uso diário por Deus. O templo de Jerusalém, a tribo de Levi, eram pessoas separadas para o propósito de Deus. A tribo de Levi não podiam fazer as coisas que as outras tribos faziam. A tribo de Levi não foi aonde as outras tribos foram. Israel em si era um país separado, separadíssimo, em que todos que passavam ali dizeram que estranho isso. Até na conquista de Jerusalém, no ano 39 a.C., por Pompeio, o general romano, ele conquistava Jerusalém. A primeira coisa que ele queria ver foi o Santo dos Santos. Ele entrava o templo, desconsagrava o templo, ele foi para o Santo dos Santos, o lugar mais fundo no templo, e ele achava ali nada. Ele falou, puxa, que estranho essa. Por quê? Ele diz, o meu povo é diferente. O meu povo, eles não adoram ídolos enquanto que os outros estão adorando ídolos. O meu povo não se prostitui enquanto os outros povos estão se prostituindo. A igreja foi em si criada por ser separado por Deus para a sua função. E se a gente não é separado por Deus para a função dele, nós somos separados em qual função então? Separados em função do inimigo. Porque não existe como ficar no meio. Eu posso ser separado por Deus, ou eu posso ser separado para o inimigo agir em minha vida e na vida da minha família. Santificado significa que você está realmente funcionando ao seu propósito. Santificado significa separado para o propósito em que o Criador desenhou para a criação. E Levítico capítulo 11, 44 diz assim, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vós contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. E depois ele diz em Mateus 5, 48, sede santos, vós, pois, perfeitos, ou seja, santos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em 1 Pedro, capítulo 1, 15 a 16, diz, mas como é santo aquele que vos chamou? Ele está dizendo, quem chamou a gente é o santo, com maiúsculo S, o santo. Como ele é santo, o que ele diz? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O problema é que quando a gente começa a pensar, mas a santidade é uma coisa, pastor, que vai limitar a sua igreja de crescer. Não, porque sem santidade ninguém virá ao Senhor. A igreja pode estar cheia de 10 mil pessoas, beleza, mas sem santidade ninguém vai chegar ao Senhor. Ninguém vai poder chegar. Eu não posso chegar sem a santidade, sem de ser consagrado. Então, como podemos então ser santos? Pois só somos homens carnais. Somos mulheres carnais, somos pessoas com bastante falhas. Como nós podemos ser santos? Podemos ser santificados através do andar, movimento, junto com Jesus Cristo. Lembre, o Pedro dizia para o Jesus, eu não vou negar o Senhor não. Tá bom, Pedro, pode deixar. Ele diz, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes. Não, jamais, ele diz. Eu prefiro morrer. O Pedro era uma figura, né? Ele falava, não, eu jamais vou fazer isso.
o que ele fez? Negou. Não apenas negou, mas começou a saltar palavrões, inclusive. Quando Jesus está ali no cruz de Calvário, sofrendo, o Pedro não pode se achar em lugar nenhum. Ele está negando o Senhor Jesus. E olha, eu não conheço pecado maior que essa. Imagina, o sangue de Jesus Cristo está sendo derramado. Ele está sendo chicotado. Com lança, com espada. Está sendo pendurado no cruz de Calvário. E o Pedro está ali fazendo o quê? Mas a graça de Deus funciona como? Pedro não desistiu. Não, ele não desistiu não. Porque ele lembrava das palavras de Jesus. Espera em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Espera até o Espírito Santo venha sobre vós. E ele estava naquele lugar, naquele salão, com 120 pessoas, quando aquele vento impetuoso entrava, e todos foram cheios do Espírito Santo. E foi ele que pregava a mensagem de Pentecoste, apenas nem 40 dias. 40 dias passou de ele negar o Jesus. Por que isso? Eu estou dizendo isso. Porque ele estava andando com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, 16, 17 e 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A única maneira, ele diz, se vivemos no Espírito, temos que também andar no Espírito. Andar no Espírito significa o quê? Quando eu acordo de manhã, eu acordo junto com Deus. Quando, antes que eu descer para dormir, eu desço a dormir com Deus. Durante o dia, quando alguém começa a falar umas coisas e me xingar, e aquele desejo de xingar de volta, né? Aquela pessoa, isso acontece também para os pastores, pelo menos para mim. Eu tenho muitas. Começa a me xingar, o Espírito Santo está lá para barrar. Mas olha só, se eu não inicio o dia com Jesus, é bem provável que quando a oportunidade se apresenta, eu não vou tomar a decisão certa. Não sei se vocês já viram aquele desenho em que uma pessoa está querendo tomar uma decisão certa, e ali apareceu um anjo e ali o diabo. E os dois vão falando. É basicamente essa também. Mas o que vai acontecer? Se eu fico o dia todo, a semana toda, o mês todo alimentando a minha carne e não o meu espírito, através da oração e a palavra, como eu vou superar esses problemas e desejos carnais? O Paulo escreveu em Romanos 7, as coisas que eu sei eu devo fazer são as coisas que eu não faço. Ai de mim, um homem, ele diz, porque eu sei fazer o bem, mas o homem carnal não quer fazer o bem. Por isso, ele diz em Romanos capítulo 12, rogo vós, irmãos, que, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Olha, sacrifício é uma coisa consagrada, é uma coisa separada, é uma coisa santificada, ou seja, para o propósito de Deus. Ele está dizendo, rogo-vos que você apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz no final, irmão, se você achar que isso é uma coisa exagerada, isso é uma coisa racional. Ou seja, é uma coisa que você já deve fazer. Às vezes eu fico com muito o Senhor fala para mim, eu fico assim, nossa, Deus, olha só, eu não respondi a essa pessoa quando fez aquele comentário. E aí ele pergunta, é o seu culto racional. Porque o sacrifício vivo é algo amarrado, é algo subjugo, é algo que não tem poder sobre si. Quando o sacrifício foi apresentado, é apresentado com mãos, pernas amarrados, e o sacrifício é amarrado porque o sacrifício, você não vai querer ficar amarrado. Eu não quero ficar amarrado.
Eu não conheço pessoa que ama fazer jejum. Algumas talvez. Mas pelo amor de Deus, você me apresenta com uma picanha, e você me apresenta com uma semana de jejum, e eu vou dizer para você, o meu desejo é aquela picanha 100 vezes, 100%, não tenha dúvida nenhuma, é o meu desejo. Por isso, eu tenho que ter um domínio próprio para me amarrar e apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Se não é vivo, se não é santo, se não é agradável, não será aceito por Deus. Glória a Deus. Estamos aqui. A bateria morreu, mas agora ressuscitou, graças a Deus. Amém? Então, só para terminar, nós temos que amarrar a nosso corpo, nossos desejos carnais, para serem santificados, para serem apresentados ao Senhor Jesus. Nós somos chamados a santificar a Cristo como o Senhor no vosso coração. 1 Pedro 3:15 diz. A maneira, no Velho Testamento, para chegar até a misericórdia, até a graça, para terem seus pecados não redimidos, mas colocados para trás para um ano, foi através do sacrifício, foi através do tabernáculo, foi através, o que o tabernáculo representa, o arrependimento. O primeiro peça foi o maior, o altar de bronze, arrependimento, pronto. Foi a peça que ficava não encoberta. Primeira peça, o altar de bronze, é onde tem sacrifício, onde tem sangue, todo aquele cheiro. Depois disso, você foi para a bacia de laver, aquela em que você lavava seus cabelos, suas mãos, seus pés. E também na bacia de laver, era como se fosse um espelho. Você podia se ver no bacia, para saber, será que eu sou limpo mesmo? Será que eu sou purificado mesmo? Porque a partir daquele momento, você entrava o tabernáculo, o santo lugar. E no santo lugar você teve na sua direita a mesa de 12 pães, que representava as 12 tribos de Israel. E também na sua esquerda teve a candelabra, que era ouro perfeito, que representava o Espírito de Deus. Na direita, a palavra de Deus, na esquerda, o Espírito de Deus. E quando você prosseguia, antes de chegar para o santíssimo lugar, você teve o altar de incenso. Esse altar não teve sangue, não teve sacrifício de animal, mas era um altar que teve aroma, cheiro, entendeu? Cheiro, né? O cheiro de incenso, de coisas que foram oferecidas a Deus. Porque assim a imagem foi que nós derramamos orações lá. Oração que foi derramado lá. E assim que a oração foi derramada sobre esse carvão que estava no altar de incenso, que o carvão teve o seu origem lá no altar de bronze, assim que teve lá esse incenso derramado sobre o altar, uma fumaça encheu lá. E com essa fumaça de oração, você teve acesso ao Santíssimo Lugar, onde teve a Arca da Aliança e aonde o sangue foi colocado para expiar os pecados. Para nós termos essa entrada também, nós temos que seguir, não literalmente, altares com sacrifício, mas também nós temos que seguir o arrependimento, o batismo, palavra de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, viver uma vida em consagração, em santificação, com oração, e assim que nós teremos acesso aos lugares em que o Senhor quer que nós tenhamos acesso. Em Hebreus capítulo 10, em verso 19 e 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nós com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele diz que nós temos acesso através de Jesus Cristo, que Ele consagrou o caminho,
que Ele fez para nós abrir essa porta. Em João 10:9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Ele diz, eu sou a porta. A única maneira que você atinge a salvação é passar pela palavra de Deus, é passar pela porta. Ele diz, quem entrar pelos lados, os laterais, são ladrões, não pertencem ao meu rebanho. Então isso é para dizer que nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus e não aquilo que diz a palavra do homem. Não é a placa que salve ninguém, não é o ministério que salva ninguém, é apenas o sangue de Jesus Cristo que salve as nossas vidas, que redime os nossos pecados e que faz nós viver, como Efésios diz, em lugares celestiais com Ele. Ele fez nós sentar com Ele em lugares celestiais. Ele está querendo para nós provarmos nessa terra. Será que nós estamos prontos a subir o céu e governar com Ele? Porque Ele diz, aquele que vencer, herdará todas essas coisas. Aquele que vencer, sentará junto comigo no meu trono. Quando nós chegamos para o céu, nós vamos ter responsabilidades. Não vai ser um feriadão. Não vai ser a gente só ficando de lazer. Não, nós vamos ser governantes com Ele. E como o primeiro Adão foi expulso no jardim, porque ele pensava, e Eva pensavam, não, a minha opinião supere a palavra de Deus. Ou seja, eu posso racionalizar a minha caminhada com Deus. Eu posso fazer do meu jeito. Não é assim que a gente faz. Foram expulsos do paraíso. Então, como a gente vai entrar no paraíso? Como nós vamos entrar ao céu se nós santificamos? Se nós consagramos? Se nós não obedecermos a palavra de Deus? É a única maneira de atingir a salvação. Entrar à igreja, fazer parte de qualquer igreja, pode fazer. Cantar música e até sentir a presença de Deus no culto, pode sentir, porque a presença de Deus é para nós sentirmos que Ele está presente. E sentindo que Ele está presente, ajude a crescer a nossa fé para nós possamos receber cura, para nós possamos receber o Seu Espírito. Beleza, isso são coisas maravilhosas, mas eu sentir a presença de Deus é diferente de que eu ser salvo. Saul, o homem amaldiçoado por Deus, era um profeta. Lembre da história. Ele saiu com os profetas e profetizavam no Israel. Saul, aquele mesmo vilão. Ele conseguiu sentir a presença de Deus. Conseguiu ser salvo? Não. Conseguiu ser salvo? Não. Terminava a sua vida no final, de maneira mais trágica. Também se nós ficamos pensando, poxa, mas pastor, eu consigo sentir a presença de Deus, e isso me basta. Não, Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para a sua igreja. Para nós não vivermos no supérficie, para nós não vivermos ali nas periferias do tabernáculo, mas para nós possamos chegar, através da santificação, aos lugares fundos, a sua presença, aonde há abundância de paz, de alegria no Espírito Santo. O seu propósito para nós é para nós vivermos na sua santidade. Lembrem em Isaías capítulo 6, e versos 6 a 7. Isaías teve uma grande visão no céu, lembre? Ele está lá e foi transportado para ver o trono de Deus. E os serafins voou para mim, trazendo assim, santo, santo é o Senhor da glória. A terra toda é cheia da sua glória. Foi um momento extraordinário, mas lembre o que o Isaías diz. Ele diz, ai de mim, pois eu sou o homem da iniquidade. Eu sou um homem de pecado, eu não tenho como ficar nessa presença. Mas o que aconteceu? Os serafins tiravam brasa do altar. E foi e tocou a sua boca e diz, eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi
tirada, purificada o teu pecado. Jesus Cristo é representante, é um representativo dessa brasa viva do altar. Ele diz, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo impuro, de lábios cismos. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Jesus Cristo ele veio para o mundo, os fariseus tiveram muitos problemas, porque Jesus Cristo foram para os pecadores, tocavam nos pecadores. E para os judeus, se você tocava em uma coisa impura, tocava até nos leprosos, você foi impuro se você tocava no leproso. Foi na lei judaica, foi na lei de Deus isso. Mas Jesus representava essa brasa viva, porque aqui que a brasa viva tocou, Isaías diz, agora Isaías, tocou a seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Quando Jesus Cristo tocou no impuro, Jesus não foi agora amaldiçoado, não. Aquele que foi impuro foi curado. Aquele que era leproso foi curado. E nós temos o acesso a Jesus Cristo através do seu sangue, através da tua presença. Vamos se colocar em pé, enquanto que nós terminamos. Como nós podemos ser santificados? Como Isaías, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Poxa, eu não mereço estar aqui, Jesus. Eu não mereço estar aqui na tua presença. Mas o Jesus Cristo estava querendo mostrar para ele, não, é na minha presença que vai santificar a sua vida. Sabe, às vezes quando eu era criança, quando eu era jovem, eu lembro os meus pais falando para mim, Aaron, eu não gosto que você fica ali com aqueles rapazados, com aqueles moleques no bairro. Porque, Aaron, eu estou percebendo uma diferença em você. Eles falaram para mim. Eu estou percebendo uma diferença na maneira que você fala, na maneira que você age. Olha, Aaron, você está desobedecendo a gente desde que você começava a sair com aquele molecada lá. Por quê? Porque assim que nós cercamos com pessoas, nós começamos a espelhar essas pessoas. Nós começamos a tornar semelhante a essas pessoas. Entendeu? Assim, se você quer colocar uma pessoa de bem, você quer estragar uma pessoa de bem, coloca ele no meio de uma prisão, cercada com pessoas de ruim, e dificilmente essa pessoa vai continuar de bem. Porque vai se mudando, transformando com quem está ao seu redor. Mas da mesma forma, gente, em que eu, como adolescente, fui me estragando com a companhia que eu ficava, com esses moleques que não eram da igreja, que não eram bons, que falavam palavrões, que desobedeceram seus pais. E assim que eu fui fazendo essas coisas, também o inverso é a verdade. Se nós podemos entrar à presença de Deus como Isaías, se nós podemos entrar o lugar mais fundo na tua presença, no confim do seu tabernáculo, se nós podemos sentir a tua presença, se nós podemos permanecer na presença de Deus, você vai ver que você não vai falar no jeito que você falava. Eu não vou agir no jeito que eu agia. Eu não vou andar no jeito que eu andava, porque assim que eu estou com Ele, eu estou sendo mudado para ser semelhante a Ele. Não sei como é você, mas eu quero ser semelhante a Deus. Eu não quero ser mais semelhante ao mundo que representa dor, o mundo que representa maligno, que representa tudo de ruim. Eu não quero ser um espelho disso, mas eu quero ser o espelho de Deus. E 1 Coríntios 3:18 diz, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentro de vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ele diz, o que o mundo acha é o sábio, é loucura diante de Deus. Ou seja, o sábio do mundo não consegue ganhar você crédito com Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie, homens, tudo é vosso. Ele diz, olha, essa sabedoria
dos homens não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Não se pense que, eu estou aqui, eu estou com sabedoria humana e é assim que eu vou atingir a salvação. Não. A salvação é quando nós espelhamos Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 3 e 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o que ele diz, com o rosto descoberto. O que diz, quando Moisés subiu um monte e ficava na presença de Deus, quando ele desceu, todos perceberam que ele era diferente. Que alguma coisa estava encontrando com ele lá, porque o seu rosto refletia a glória de Deus. Sabe por que a igreja não é santa mais? É porque nós não estamos ficando na glória de Deus como nós ficávamos na glória de Deus. Mas isso pode mudar e deve mudar as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, se você levanta suas mãos, Senhor Jesus, nesse momento, nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco. Senhor Jesus, limpa nossas vidas, purifica a minha alma. Senhor Jesus, ajude nós nesse bairro. Derrama a Tua presença nesse lugar, Senhor. Jesus, perdoe nossos pecados. Nós não queremos mais refletir o mundo dos sábios, mas queremos refletir a Tua glória. Queremos ser, Jesus, cheio da Tua glória e da Tua presença, porque só isso que vai fazer a diferença em minha família e também na minha vida. Senhor Jesus, nós sabemos que sem ser santos ninguém verá o Senhor, que nós temos que ser santificados para ser a Sua noiva. Senhor Jesus, o Senhor está voltando para uma noiva que está preparada, para uma noiva que tem os seus vestes brancas, que estão sem mancha, para uma noiva que está investindo em azeite e que não ficou como os tolos do mundo gastando o seu azeite. Senhor Jesus, nos ajude, não para apenas sentir a Tua presença, mas também para nós garantirmos diariamente a nossa salvação. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti como nunca, nós precisamos da Tua presença, da Tua glória como nunca. Senhor Jesus, perdoe nós de nossos pecados, limpe nós, Senhor Jesus, purifica a nossa alma. Nós não queremos ser uma tragédia da Bíblia como Saul, como Uzias, como Demos, mas, Senhor Jesus, queremos ser como um Davi que, apesar de tropeçar, apesar de cair, cada vez mais ele levantava. O que determina a gente justo, o que determina a gente salvo, não é o cair, mas é sim o levantar. Senhor Jesus, ensina nós para andar junto no Teu Espírito, ensina nós, Senhor Jesus, de atingir a água viva em nossas vidas, se nós sentimos parados, para que nós possamos sair com água correndo no nosso interior do Teu Espírito. A única maneira, Senhor Jesus, que nós vamos ser salvos é através do Seu Espírito, não apenas sentindo o Seu Espírito, Senhor, mas vivendo no Seu Santo Espírito. Nesse momento eu oro para todos que estão aqui e todos que estão assistindo, Senhor, para que o Senhor possa iniciar, completar, continuar a obra fiel que o Senhor começou, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós não sermos definidos pelos nossos erros, nossos fracassos, para nós possamos ser definidos, Senhor Jesus, pelo como nós levantamos, pelo como nós prosseguimos o alvo, pelo como nós não corremos em tempos passados, mas de como nós estamos correndo atualmente até o alvo, até o prêmio foi dado para nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos faz sentar em lugares celestiais com você, faz a sua igreja sair do mundano, sair, Senhor Jesus, do profano, sair, Senhor Jesus, desse ciclo carnal que deixa a gente presa, que deixa a gente, Senhor Jesus, aflito com tantas dores, e para nós possamos entrar à plena liberdade que está no Seu Espírito, que está na Tua presença.
Isso, vamos sentir a presença de Deus, vamos agradecer Ele por fazer presente entre nós. Obrigado, Senhor Jesus. Isso, levanta sua voz. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Oh, Senhor Jesus, obrigado que o Senhor está ouvindo nossas orações. Obrigado pelo tudo que o Senhor tem feito em minha vida e tudo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo. Que Deus abençoe nesse domingo. A gente vai estar aqui de volta. Eu vou estar aqui de volta, aqui no Rua San Genaro 165, na Moca, às 10 horas de manhã para o nosso culto. Aqui, Evangelista, queremos ver vocês lá. Se vocês estão assistindo, se sentem bem. Se vocês tiverem pedido de oração, manda nos comentários, manda para a gente pedido de oração, porque nós queremos orar também, tá? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.